Bem-vindos de volta a mais um episódio da Lore do Futuro Sombrio do 40.000. E hoje nós vamos falar de uma das minhas unidades favoritas, os Cavaleiros da Morte de Krieg, que, como já dizia aquele filme do Faroeste, do Lee Van Cleef, a morte vem a cavalo. E nesse caso vem mesmo. E você pode se perguntar, peraí. Hoje em dia, cavalaria já é uma coisa antiquada e considerada obsoleta. Como daqui a malditos 38 mil anos no futuro, tu tá me dizendo que os humanos ainda lutam a cavalo? Então, sente-se aí e talvez você entenda melhor por que essas nobres montarias ainda são utilizadas no futuro. E você pode pensar, como eu comentei agora há pouco, que cavalaria é meio que suicídio, né? Tipo, tem metralhadoras, tem tanques, tem canhões, tem malditos robôs de combate e drones. Por que alguém andaria a cavalo? Essa pessoa é suicida? A resposta é sim, eles são suicidas. Um soldado de Krieg é um homem morto. Ele já sabe disso, ele já nasceu sabendo que a sua vida é se sacrificar pelo Deus Imperador em troca do perdão pelos pecados de seus ancestrais. E eles sabem e aceitam isso, e esse culto ao sacrifício vive com eles desde sempre. Então, eles não têm medo de se sacrificar pelo Imperador. E o jeito mais rápido de tu fazer isso é de cavalo, então que seja de cavalo que a gente vai chegar lá. Mas é diferente tu ser um sacrifício e tu ser desperdiçado. Não pode ser um desperdício. Tu tem que ser assim útil naquela tua função. E acredite ou não, eles têm uma função e uma utilidade. E é bem possível que essa cavalaria da morte de Krieg foi o que fez eles vencerem a guerra civil no planeta. E falando na Guerra Civil, a origem dessa unidade, esse regimento. Você já deve ter visto o meu vídeo anterior da Death Corps of Krieg, que eu comentei sobre a Guerra Civil e expliquei como aconteceu, que as tropas leais ao Império ficaram encirculadas numa única cidade colmeia, onde elas se prepararam para lançar o fim do mundo e destruíram boa parte da vida no planeta com armas nucleares, transformando o planeta antes, não vou dizer totalmente verde e brilhoso, mas muito bonito e com condições habitáveis, num deserto radioativo que quando as forças imperiais de resgate chegaram, perceberam que não tinha mais nenhuma vida no planeta e que as condições na superfície não permitiriam a habitação humana e decidiram considerar o planeta como um planeta morto e foram embora. Mas os seus sensores erraram por causa da interferência da radiação e o planeta não estava morto. Aliás, lá embaixo havia uma guerra bem viva. O pessoal leal ao Império se preparou e sobreviveu. E os traidores, malditos traidores heréticos que jamais serão perdoados, estavam agora tentando ao máximo sobreviver e manter o pouco que sobrou da sua civilização. E as forças leais ao Império, que seriam hoje os ancestrais da Death Corps Krieg, eles já tinham tudo mais ou menos planejado. Os abrigos subterrâneos conseguiram salvar bilhões de pessoas. E os seus soldados partiram logo após a guerra nuclear para tomar o máximo de fábricas e coisas necessárias para manter o esforço de guerra. E isso também porque quando eles tomam alguma coisa, eles tiram dos traidores. Então, logo depois da explosão inicial, eles se expandiram rapidamente. Só que já percebeu que um ser humano, naquelas condições altamente radioativas da superfície,
não sobreviveria muito tempo. Então os soldados que se voluntariavam para esse trabalho, eles já sabiam que eles iriam morrer, porque a vida deles ia durar no máximo 1 ano, 2, e eles acabariam tendo algum tipo de câncer maligno e morrendo desse processo. Então eles decidiram se sacrificar em nome do imperador. E assim provavelmente começou esse culto ao sacrifício, e esses soldados eram honrados e seus nomes para sempre lembrados. Então toda criança sabia que ia ser o momento dele de se sacrificar também quando a hora chegasse. E beleza, até aí tudo bem, mas a infantaria, qual é o problema dela? A infantaria não cobria a distância necessária para tomar regiões mais longas ou encircular os inimigos. A guerra acontecia tanto no subsolo quanto na superfície. Na superfície, as trincheiras eram geralmente guarnecidas apenas pelo mínimo de pessoas necessárias por um momento, porque, como eu falei, era um ambiente inóspito à vida humana e altamente perigoso pela radiação e as alterações climáticas que tinham acontecido depois do apocalipse nuclear. Mas haviam trincheiras e fortificações ao redor dos pequenos enclaves, que seriam as pequenas comunidades dos traidores que tinham sobrevivido e que as nossas forças leais deveriam tomar de volta. E as forças leais eram bem mais organizadas, ao ponto de que eles conseguiram salvar também cavalos. O cavalo é uma coisa nobre, que sempre foi um símbolo de hierarquia militar e sempre foi uma coisa valorizada pelo ser humano. Assim, tem até uma frase de Shakespeare que acho que é do Comerciante de Veneza. Ele passou o dia inteiro falando do seu cavalo. Exatamente! Que bichinho bonito! Esse aqui sim é uma criatura nobre que está com a gente desde sempre. E os cavalos foram salvos, só que agora, embaixo da terra, eles precisavam ser otimizados. Então, os adeptos mecânicos biologistas, que seriam os biólogos do futuro, eles não acreditam, assim como a maioria dos outros adeptos mecânicos, que a carne é fraca, e eles acham que os organismos vivos, na verdade, são uma forma de máquina, e são uma máquina biológica, e que deve ser estudada e aprimorada. Então esse é um braço dos adeptos mecânicos que tenta melhorar as criaturas vivas e trabalha para fazer os servidores e outras coisas assim. Além de que eles costumam também estudar e postular sobre a semente genética dos Astari e outras coisas. No caso aqui, nos cavalos especificamente. Agora, embaixo da terra, a prioridade para esses biologistas era fazer o melhor possível para manter a vida, para otimizar a produção de comida, a filtragem da água e manter uma taxa de natalidade para repor as perdas causadas em cima. Então eles tentaram equilibrar uma otimização do esforço de guerra e sobrevivência. Além dessa sobrevivência, eles pegaram esses cavalos e eles começaram a fazer experimentos para uma arma secreta, um ataque de cavalaria, um ataque rápido, inesperado, que permitisse levar um número de soldados enorme, que apenas andando naquela superfície perigosa do planeta era impossível, e que os traidores não iriam ser pegos totalmente de surpresa. E assim começou os experimentos para transformar o antigo cavalo da Terra numa criatura de batalha, numa verdadeira máquina de guerra. E eles fizeram exatamente isso. Aos poucos, eles desenvolveram uma criatura maravilhosa. Olha só que coisa bonita. Quem é o cavalinho do inferno? Você. Esses monstros de massa muscular que não sentem dor, nem medo, nem pânico com barulho e que só tem uma função de correr e ser ágil, forte e resistente. E são uma maravilha dos Meiji biologistas que sobreviveram do lado das forças leais ao Império.
eles não são mais o cavalo da Terra, aliás, nem perto do cavalo antigo que existia na Terra. Eles são seria a comparação para um cavalo de um marinheiro espacial, um Space Marine, o Astari. Então esses cavalos de Krieg são isso para o cavalo. Eles são blindados por dentro, com placas de plastil, que é um metal mais resistente que o Império consegue fazer nas regiões dos órgãos vitais. Além de que eles não sentem dor. Então arame farpado, dane-se. Fragmentos de uma explosão, não tá nem aí. Um tiro de pistola ou de uma arma de fogo convencional, risos em cavalo. Assim, e no jogo de mesa, eles têm uma regra, que é a Augmented Mounts, que seria montaria melhorada. Então, se tu joga o dado quando ela vai levar um dano, se tu tira mais do que 5 ou 5, a unidade não sofre dano. Então, tu tem 33% de chance de ignorar o dano, apenas porque esses cavalos não sentem dor. E quando eles vão para a batalha, um coquetel de várias substâncias químicas que fazem o seu coração pulsar mais forte, que fazem seus músculos ter o máximo de contração e resistência. Eles conseguem pular trincheiras inteiras, coisas de 3, 4, 5 metros de tamanho, uma cratera de uma explosão. Eles pulam por cima até chegar onde eles precisam chegar e levar os seus cavaleiros até lá. E para ter uma ideia da força desses bichos, eles têm 3 feridas, 2 do cavalo, uma do comandante, do cavaleiro. Então, são 3 feridas para te matar uma criatura dessa e o cavaleiro de cima. Para te comparar, um ser humano tem uma ferida. E durante a Guerra Civil, a artilharia e pequenas escamurças de infantaria e a guerra subterrânea era o que predominava, e assim os traidores se acostumaram com isso. Quando vinham os tiros da artilharia, eles se escondiam em abrigos subterrâneos para depois se preparar para um possível ataque às suas trincheiras. E assim eles guarneciam melhor por um tempo, depois voltavam para os seus abrigos para não morrer de exposição na superfície e faziam rodízios para patrulhar as trincheiras à procura de alguns grupos de infantaria que vinham aqui e ali, ou de um ataque maior, que aí eles chamariam reforço, e o reforço viria para tentar evitar a penetração das forças aliadas. E assim foi por bastante tempo, até que os nossos queridos fiéis realistas começaram a ter um número suficiente e assim que os comandantes consideraram apropriado para a arma secreta. E por anos esses cavalos foram mantidos em segredo. Os traidores não tinham nem ideia do que ia atingir eles. E um belo dia começou a barragem de artilharia, mas uma barragem um pouco mais pesada, para tentar destruir o arame farpado com tiros de alta explosão. E agora, com menor arame farpado entre eles e os inimigos, os traidores, sem ideia do que estava acontecendo, porque eles estavam em seus abrigos, tu não fica numa trincheira durante uma barragem de artilharia, tu fica num abrigo específico. Quando os traidores começaram a sair do abrigo para se preparar para um possível contra-ataque, já era tarde. Granadas começaram a aparecer nas portas dos abrigos. Os soldados de Krieg já tinham tomado as posições avançadas, já tinham tomado as posições onde as metralhadoras deveriam ficar, já tinham tomado até a região onde a artilharia dos traidores deveria estar. Quando eles viram, aqueles cavalos estavam em todos os lados e seus cavaleiros atirando com pistolas e granadas, retomando as suas trincheiras. A infantaria chegou e retomou e consolidou a sua posição. E um a um as trincheiras avançadas dos inimigos que não tinham nem ideia do que estava acontecendo foram tomadas rápido e mais rápido e mais rápido. E assim, várias posições dos traidores, de novo e de novo e de novo, foram sendo tomadas pelo ataque da cavalaria. E agora, no caso, a cavalaria teve um processo muito efetivo em acelerar a redominação do planeta e a penetração das linhas defensivas que tinham sido feitas pelas forças traidoras.
Então, mais uma vitória para o nosso império. E o imperador protegeu quem confiou nele até o final. Muito bonito isso. Então, é isso. A cavalaria de Krieg serve para isso, para um ataque surpresa em Krieg. Mas e agora? Agora que acabou, que eles voltaram para o Império e que a cavalaria, qual a utilidade que vai ter, já que o Império permite a eles ter vários tanques, Armored Transport Vehicles, que seria veículos de transporte blindado e coisas assim. Qual é? Agora o pessoal de Krieg tem autorização de usar infantaria mecanizada. Eles têm veículos. Para que cavalos? Não tem muito sentido para ter um cavalo, pô, guerra moderna. Então, eles não são um cavaleiro comum, eles são um cavaleiro bem eficiente. Uma das coisas que diferencia eles dos outros é os seus equipamentos. Nos equipamentos, eles têm uma lança explosiva. Eles servem ainda, até hoje, como cavalaria de choque. Esse cavalo maluco correndo a quase 100 km por hora e seu cavaleiro também maluco com essa lança na mão, tem na ponta um explosivo. E esse explosivo, quando ele atinge em alta velocidade, ele explode apenas para frente, liberando fragmentos e uma ponta penetrante que consegue até atravessar blindagens de tanques e armaduras de batalha. Acredite ou não, essa gente louca consegue derrubar uma armadura de batalha se tudo der certo. Nesse ataque da lança explosiva, quando eles fazem esse ataque de ímpeto, esse ataque correndo, a força do ataque aumenta em 2, a penetração de armadura em 3 e o dano causado ao final é 2. Tamanho dano dessa explosão e do ímpeto do cavalo. E para não deixar esse cavaleiro, depois que a lança explodir, ficar sem nada, ele tem uma arma secundária. Normalmente, uma pistola Las, uma pistola Bolt, aqui cortou, mas é uma pistola plasma, que é uma arma experimental mais cara, mas que também consegue causar dano contra a cavalaria. O mais comum é a pistola laser mesmo, a Las Pistol, mas as outras também podem ser equipadas. Eles também equipam vários tipos de armas de mano a mano. Normalmente o mais comum é um sabre que é feito para penetração, para atravessar o inimigo e não é para cortar, arranhar ou coisa assim, é para te enfincar nele e penetrar até o outro lado. Eles também possuem espadas motosserras ou espadas energizadas, que seriam Power Sword em inglês, mas essas são mais raras também. E eles costumam ser equipados com granadas, porque caso a explosão inicial funcione, eles também lançam uma granada nos inimigos que estão próximos para aumentar o máximo de dano possível. O seu equipamento costuma ser o mesmo da infantaria, o mesmo capacete, o mesmo sobretudo que as forças de Krieg costumam usar, e uma proteção adicional no ombro, que é mais simbólico, porque a armadura deles é bem pequena. Se eu não me engano, no jogo de mesa era apenas 1. Eles utilizam uma bota alta da cavalaria, que é bem bonita, e chique, que roupa chique. E eles, ocasionalmente, como eu falei, também podem utilizar alguns tipos de armadura. Geralmente os oficiais usam armaduras chamadas cuirass. As cuirass, ou coraça em português, de plastil, que aí permite eles até mais chance de sobreviver. Falando em oficiais, os oficiais da cavalaria de Krieg, eles têm uma coisa esquisita. Aliás, todos os cavaleiros dessa Death Corps são meio estranhos. Porque geralmente o pessoal que tem mais liberdade de pensamento, é mais desobediente, coisa assim, é quem eles botam aqui. Por quê? Para morrer mais rápido? Sim, exatamente. E também, se tu consegue ser um oficial e controlar esses caras aqui que já são mais difíceis de obedecer mesmo, tu provavelmente vai ganhar um cargo de veterano e de um oficial na própria infantaria e nos batalhões de Krieg. Mas é difícil, porque geralmente os oficiais vão atacar na ponta da lança dessa formação de cavalaria. Então eles costumam morrer em grande número. E outra coisa também, eles têm um respirador muito bom,
semelhante ao que os granadeiros, que são as unidades mais pesadas de Krieg, também usam. Além de que seus cavalos geralmente também têm máscaras de ar para filtrar qualquer tipo de toxina ou coisa assim, e para que não fique sem oxigênio durante aquela corrida inicial. E eles também, como eles ficam mais tempo às vezes afastados das outras unidades, eles levam mais rações, mais águas e comunicadores, binóculos, lunetas para fazer uma função secundária deles, que eu vou falar aqui para frente. Então, apesar de serem homens mortos, eles não estão totalmente de mãos vazias quando eles lutam contra seus inimigos. Então, quais as utilidades? Tá, tu tá me enrolando, tu não falou ainda qual a utilidade de cavalaria no futuro. Seguinte, primeiro de tudo, na época de Krieg, eles não tinham esses tanques e esses veículos, então eles utilizaram essa cavalaria para compensar essa falta, porque se tu tinha um tanque em Krieg, tu era rei, né? Assim, era bem difícil, essas unidades blindadas eram preservadas apenas para os momentos mais decisivos. Já a cavalaria era uma ferramenta muito mais prática e um recurso que eles poderiam gerar outros. Então ela ficou parte da doutrina de Krieg. Eles não utilizam as escoltas. As escoltas seria tipo uma máquina com duas pernas longas e altas, com geralmente uma cabine blindada e equipamentos de tiro em cima. Que as outras unidades do batalhão do exército usam. Geralmente eles usam essa cavalaria como escolta. Então o reconhecimento, assim, as unidades avançadas são da Death Corps. E é comum também eles morrerem durante suas missões, porque eles têm a mania de correr contra o inimigo para tentar matar eles o mais rápido possível, porque eles têm ódio de tudo que é contra o Império. Então, um jeito deles fazer o reconhecimento e que o pessoal de Krieg, os comandantes, entendem, é assim: nesse setor, apenas 20 deles morreram. Nesse outro, 80 morreram. Então a gente vai focar o nosso ataque naquele onde 20 morreram, porque provavelmente as defesas do inimigo são mais fracas ali. É assim que eles utilizam eles como reconhecimento. E caso o inimigo faça um ataque que quebre as linhas de infantaria e consiga penetrar atrás das tropas, eles vão aparecer de uma velocidade muito grande de todas as direções para tentar parar o inimigo e fechar essa penetração e voltar à linha estática que estava antes. Então eles são utilizados para contra-ataque. E se tudo der certo, a melhor função deles mesmo é quando o inimigo está tentando se retirar e eles atravessam a linha dos inimigos depois que a infantaria e a artilharia quebraram as defesas, para impedir que o inimigo se retire e levar a luta sem trégua em qualquer lugar que ele vá, porque tu não consegue correr mais rápido que esse cavalo. O teu tanque, o teu veículo pode acabar o combustível, mas se esse cavalo, no momento que ele está cheio ali de drogas para começar a correr, ele não vai parar. Por dias ele pode correr até ele cair de exaustão, mas aí ele fez a função que ele tinha que fazer. Tá tudo certo, e é que bom, e assim, foi um nobre sacrifício ao nosso grande imperador. Então o objetivo deles primário é uma cavalaria de choque, perseguir o inimigo, evitar penetrações da linha e causar penetrações nas linhas inimigas, além de um objetivo secundário, que é o reconhecimento, não é a função primária deles, não. Então, espero que vocês tenham entendido por que no futuro ainda existe cavalaria. É uma coisa de tradição, é uma coisa legal e eles são um dos modelos mais bonitos que eu já vi. Eu tenho um certo viés para gostar de cavalaria, mas esses aqui são muito legais. Aliás, os próprios desenhos e a parte de arte é quase igual à miniatura, de tão legal que elas são. Então recomendo, se um dia você quiser fazer uma coleção assim, não um exército inteiro, mas só quiser ter uma unidade bonita, a Death Corps of Krieg é bem fácil de pintar, porque geralmente são cores mais escuras, então facilita. E a parte dos cavalos, olha que besta linda, cara. Imagina um desse aí
correndo a 80 por hora com um cavaleiro completamente insano e suicida na sua direção com uma quantidade não saudável de explosivos. Bem, vejo vocês na próxima e não se esqueçam de escrever a sua carta se alistando para Deathcore Krieg. Talvez você acabe na cavalaria e você vai ter a honra de morrer mais rápido pelo grande imperador. Tudo de bom.